Muito bem. O nosso texto de hoje, Vinha de Luz, texto de número 160, intitulado Filhos da Luz. Nós temos aqui a continuidade daquilo que nós estudamos na semana passada. Nando, isso aí na verdade, o meu também apareceu assim, tá? Mas eu consegui fazer, pelo menos para mim aqui, depois que eu corrigi, ele está normal. Mas depois daquela atualização de ontem, alguns caracteres acabam não aparecendo, né? Como acentos, cedilha, isso porque talvez o programa, por ser americano, não tenha os caracteres aqui do português, né? Mas eles orientam que caso tenha algum problema, fazer ali a atualização, tá? Então, mas não se preocupa com isso não. O importante é que a gente está aqui na sala, está todo mundo se ouvindo, então tá bom. Muito bem, então a gente vai hoje fazer um estudo aqui de uma... Não, foi geral, Mana. Ontem a gente estava fazendo o nosso estudo, e quando foi por volta das 10h10 mais ou menos, apareceu uma mensagem aqui no Pautalk dizendo que eles iam fazer uma atualização forçada de todo o sistema, né? E quando foi 10h30, 10h35 para ser mais preciso, o Pautalk caiu, saiu do ar, né? E algum tempo depois voltou naturalmente, né? E deve ter feito ali algumas alterações. Então, da nossa parte, a gente vai fazendo o que vai possível aqui. Só um instantinho, pessoal. Prontinho, voltando. Pois é, eu tenho uma preocupação enorme caminhando quando eu faço essas alterações assim no Pautalk, porque a gente nunca sabe o que vem embutido nesse novo pacote, né? Para algumas pessoas que fazem atualização não conseguem mais acessar. Então eu evito fazer assim o máximo possível, só quando eu sou realmente obrigado a fazer, né? Eu deixo um tempo e depois a gente vai fazendo. Mas vamos lá. Bom, como eu comentei com vocês, o nosso estudo é em torno de uma passagem, de um trecho de um versículo, não é nem um versículo, é só um trechinho, da carta de Paulo aos Efésios, né? A gente lembra que Éfeso era uma cidade que fazia parte do Império Romano, hoje localizada na Turquia, e ali também uma das comunidades cristãs que começavam a se formar naquela época, com quem Paulo de Tarso, né? Com as quais Paulo de Tarso sempre enviava ali as suas mensagens, né? Bom dia pessoal, bom dia Luísa. Enviava as suas mensagens para trazer, para levar, né, estímulo, para levar orientação, fortalecer a fé, né, porque quando a gente pensa nessas cartas que eram levadas, a gente não valoriza muito a importância desses comunicados. Só para a gente poder ter uma ideia, e o fato de Emmanuel ter selecionado esse trecho, né, ele é bastante pertinente para nós, embora ele não aborde diretamente. Só um trecho dessa carta, no capítulo 5 do livro de Efésios, Paulo dizia o seguinte para aquelas pessoas: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, e como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chacorrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E foi esse trechinho aqui que ele separou para nós, e depois ele continua falando, mas a gente percebe aqui que pelos comunicados, ele fala sobre avareza, ele fala sobre prostituição, ele fala sobre o furto, o roubo, ele fala sobre uma série de equívocos, né, característicos de espíritos nessa faixa ainda de ignorância, nessa faixa ainda de inconsequência natural do ser humano, que ainda hoje vivemos isso, infelizmente,
Mas quando a gente volta o nosso pensamento para aquele período, porque é fundamental, quando se faz um estudo bíblico, um estudo da Bíblia em especial, que nós contextualizemos cada uma dessas mensagens, porque é muito fácil a gente fazer uma leitura hoje e tentar fazer um julgamento, tentar fazer uma comparação do nosso tipo de vida no presente com o tipo de vida no passado. Quando se fala sobre prostituição, por exemplo, a gente lembra que a vida naquela época era muito difícil. A prostituição era algo comum. O roubo era algo muito comum. A vida tinha muito pouco valor. E muitas vezes as pessoas utilizavam desses recursos, utilizavam desses expedientes simplesmente para poder sobreviver. E o cristianismo, quando ele surgiu, com as orientações de Jesus ali, peregrinando e chegando àquelas pessoas, a gente percebe que era muito comum a citação de prostitutas no Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento nós também temos vários casos, né, a esse respeito. Então as pessoas viviam dessa forma, e essas cartas que para nós parecem algo banal, né, de repente ele escreveu uma carta dizendo: vocês não devem se prostituir. Hoje seria inconcebível você mandar uma carta para um outro local sugerindo isso, mas naquela época era um hábito absolutamente comum para aquelas pessoas. E aí então ele falava que as pessoas andavam nas trevas, que agora elas andam na luz e tudo mais. É exatamente essa grande transformação daquele tipo de vida que elas tinham, uma vida sem perspectiva, como a gente chegou a comentar essa semana, que algumas vezes a gente observa algumas comunidades no interior do Brasil, fora do Brasil, e a gente vê então aquelas pessoas que simplesmente vivem a vida esperando o tempo passar, sem perspectiva do futuro, sem ter o que construir, sem sonhos, porque dependendo do tipo de vida que elas têm, elas simplesmente não sonham mais. A preocupação delas é simplesmente acordar, sobreviver durante o dia, dormir para acordar no próximo dia. E assim elas vão vivendo dia após dia, enquanto as suas vidas vão passando. E esses espíritos ainda estagnados nessa mesma condição, ao retornarem para o mundo espiritual, se deparam exatamente com isso, né, com um replanejamento de suas vidas, solicitando provas mais intensas que possam impulsioná-los a essas mudanças de atitude. Porque se deixar encarnação após encarnação, eles continuarão vivendo assim, sempre nessa mesma estagnação, vivendo aquela mesmice da improdutividade. Daí então que vem essas provas que nos forçam ao progresso, ainda que seja muitas vezes através das dificuldades, através das dores e das lágrimas, mas são situações necessárias para que os indivíduos possam se mobilizar. Para aqueles que já estão motivados a fazer alguma transformação, que já alcançaram um grau de esclarecimento, nós continuamos dando sequência na nossa programação. Para esses outros não. E quando nós falamos para esses outros, nós infelizmente falamos da maioria das pessoas do mundo. Imaginemos naquela época como as coisas eram. Como era o tipo de vida daquelas pessoas. Sendo pressionadas por forças maiores, né, forças de governos, forças religiosas e tudo mais. Então eles simplesmente viviam de acordo com as possibilidades. Então você se casava por interesse, você se prostituía, você roubava, você se envolvia com situações problemáticas simplesmente para poder ganhar algumas moedas para poder passar o seu dia, para poder passar o seu mês. Essa era a situação daquele período. E aí então a importância de Paulo de Tarso, quando ele começou a formar essas primeiras comunidades cristãs e passava essas primeiras orientações, essa luz que ele dizia trazer, que ele falava para as pessoas, né, que agora vocês são filhos da luz, são mudanças simples de atitudes. É o indivíduo que não matava mais, era a pessoa que não se prostituía mais, era a pessoa que não roubava mais. Então eram mudanças assim drásticas, de uma condição extremamente dramática para aqueles espíritos, para algo um pouco mais nobre. Enquanto que nós aqui hoje temos a nossa vida estabilizada, temos uma condição de vida diferente, e a gente busca agora novos focos de luz, não mais aquela luz inicial. Porque a nossa luz se tornou muito mais clara, a nossa luz se tornou muito mais pura. Então nós temos muito mais facilidade de seguir esse caminho novo do que aqueles que inicialmente viviam daquela forma. Então era esse o contexto daquela época. A dificuldade das pessoas mudarem de atitude, eles não mudavam de uma hora para outra. Quando a gente falava assim, as comunidades cristãs, dava a impressão de que todo mundo ficou convertido e de repente todo mundo virou santo. Não era assim, eles continuavam frequentando, tentando mudar as suas atitudes.
Eles se esforçavam, olha, eu continuo me vendendo ou me envolvendo com situações, mas eu vou de vez em quando participar daquelas reuniões. Exatamente para poder sorver um pouco mais daquelas informações, daquela vibração favorável, para que ele gradativamente vá diluindo da sua consciência, vá diluindo do seu comportamento essas atitudes equivocadas, daquelas que são as mais grosseiras. Então é importantíssimo a gente focar um pouco mais na história, para depois da história a gente trazer o lado moral. Não adianta a gente querer pegar o lado moral imaginando que Paulo de Tarso conversava com os cristãos como se estivesse falando com uma legião de anjos encarnados. E não eram. Eram pessoas simples, pessoas comuns que lutavam para poder tentar encontrar alguma esperança que pudesse dar estímulos para a vida que eles levavam. Olá, Rola, pessoa que chegou, bom dia, Miriam, Tânia, Andréia também. Então a gente vai para o nosso texto aqui agora, para a gente poder pegar a mensagem que Emmanuel nos trouxe. Ele disse o seguinte, então: andai como filhos da luz. E quando a gente fala filhos da luz, a gente fala sobre exatamente a luz moral, a luz do amor, a luz da verdade, a luz da justiça. Então, quando nós nos comportamos como filhos dessa luz, a gente se torna necessariamente herdeiros desses valores que devem ser incorporados nas nossas atitudes cotidianas. Então diz assim para nós o texto: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas na zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos assombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde andam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Essa é a diferença daquilo que a gente tem do comportamento habitual do mundo, das pessoas de modo geral, e aqueles que abraçam essa nova filosofia, essa nova proposta existencial. Quando a gente relata, quando a gente cita aqui os vários comportamentos equivocados que Emmanuel menciona para nós, né, os filhos da inquietude, rebentos da tristeza, cultivadores da irritação, portadores de interesses, corações endurecidos e afeiçoados à calúnia. Uma relação de comportamentos normalmente habituais na vida das pessoas, em maior e menor grau, porque é importante a gente sempre lembrar isso, da impressão de que os outros são errados e nós somos certos, né? A diferença muitas vezes é que nós, embora façamos parte do mesmo grupo, a gente consegue vivenciar essas dificuldades morais com menor intensidade. Então isso já é muito positivo, porque dá a impressão de que todo mundo erra e nós não erramos, todos são os vilões e nós somos as vítimas, né? E ao contrário, todos nós fazemos parte desse mesmo grupo, e essa é a verdade absoluta a esse respeito, é exatamente nós estarmos aqui no mundo como esse, todos nós ombreando experiências dessa mesma natureza, né? Então, se nós passamos por essas dificuldades tanto quanto os outros, significa que todos nós fazemos parte do mesmo grupo. Então a gente vai se diferenciando um pouco mais por esse esclarecimento e por essa vontade de transformação. Depois da vontade vem de fato a transformação. Nós ainda somos aqueles que exercemos a vontade de transformar.
E essa vontade, então, ela vai, como a gente falou, naquele passado, no passado, a gente vai diluindo cada vez mais essas imperfeições e elas vão se tornando cada vez mais claras, cada vez mais limpas, até chegar num grau de pureza. Mas, por enquanto, a gente continua passando por situações assim. Mas o detalhe que a gente deve lembrar também, e esse é um ponto importante da gente observar, que quando a gente olha para o mundo e começa a fazer condenações daqueles que erram, daqueles que fazem isso, fazem aquilo, a gente liga a televisão e vê crimes de corrupção, crimes de violência, crimes morais contra os semelhantes e tudo mais, dá a impressão de que essas pessoas nasceram assim. Sendo que, na verdade, elas não nasceram assim, elas se tornaram assim. E essa visão da caridade, né, que nós tanto desejamos desenvolver, nos faz ver exatamente, não o momento apenas, mas o histórico que fez com que ela se transformasse nesse tipo de pessoa. E ao mesmo tempo que ela se transformou nesse tipo de pessoa, ela pode também fazer uma reversão desse comportamento e começar a se transformar num tipo de pessoa mais nobre, mais elevada, que é exatamente isso que nós fazemos hoje. O nosso histórico certamente ali está permeado de manchas e equívocos que nós cometemos no nosso passado. Nós tivemos muitas atitudes tomadas pelo impulso. Eu conversava, por exemplo, ontem com a minha sobrinha, ontem à noite, a gente estava fazendo ali um estudo de uma prova de faculdade que ela tinha que fazer, e ouvindo a televisão mostrou esse crime, né, que vem tomando conta ou tomando espaço da mídia, do assassinato da esposa, do marido, aquela coisa toda, né, aquela tão problemática que tem ali destacado na mídia. E aí então ela falou, né, como é que uma pessoa pode fazer isso? Aí, né, a visão que a gente tenta fazer para tirar um pouco daquele impacto é exatamente isso, né? Não é como é que ela pôde fazer isso. Na verdade, essa atitude extrema que essa pessoa tomou foi exatamente quando ela chegou no limite do seu controle. Porque durante muito tempo ela foi vivendo situações e experiências que foram minando, né, as suas emoções, minando ali os seus sentimentos, minando o seu equilíbrio, até que chega um ponto em que culmina aquela explosão de raiva, aquela explosão descontrolada, que ela toma atitudes que muitas vezes ela nem raciocina. E aí então nós comentamos, né, poxa vida, quer dizer então como é que essa pessoa tomou essa atitude, né? Porque ela pensou assim, né? Não seria mais fácil se ela se separasse e ela continuaria tendo a pensão do marido e tudo mais? Por que ela foi tão burra? Essa foi a expressão que ela utilizou. Como é que ela foi tão burra de ter cometido um crime como aquele? Eu falei, mas ela não pensou em cometer o crime. Foi exatamente no momento do extremo do seu autocontrole, quando ela perdeu o seu autocontrole, que ela tomou aquela atitude, tomada pelo desespero, ela foi tomando outras atitudes que foram piorando cada vez mais aquela situação. Esse é um caso que nós vimos na mídia, um caso de violência extrema, um caso que comprometeu a vida dessas pessoas envolvidas, a vida do marido que desencarnou de uma forma violenta, que também teve ali os seus desvios de comportamento, essa esposa que cometeu a violência, espíritos comprometidos, sabe-se lá quantas encarnações demorarão até se reajustarem diante do crime que foi cometido. Mas fora esse tipo de violência, nós temos atitudes no dia a dia, exatamente de pessoas que disseminam a tristeza, disseminam a inquietude, o aborrecimento, demonstram interesses egoístas, mostram corações endurecidos, e nós já vimos inclusive no próprio exatamente, né, Gene? Né? Não pode se deixar e muitas vezes também a banalidade das palavras acabam perdendo o seu efeito. Né? Eu li uma reportagem hoje de manhã, um artigo em que dizia assim, né, por que os médicos dizem que qualquer tipo de descontrole que você tem ficou virose? Então você leva seu filho no médico que está com uma diarreia, com uma dor de cabeça, com o nariz escorrendo, o médico fala virose para cá, virose para lá, virose para lá. E um professor da Universidade de São Paulo disse exatamente isso, né, da Universidade Federal de Medicina, disse assim que banalizaram essa palavra e não entenderam exatamente qual é o verdadeiro sentido que ela tem. E quando a gente leva para o lado moral, acaba sendo a mesma coisa. Nós banalizamos as palavras, nós nos deixamos envolver pelas palavras e não nos apercebemos da gravidade e da profundidade que cada uma tem. Então, nesses comportamentos que a gente falava, né, bom dia pessoal que chegou, a gente falava sobre os corações endurecidos. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, ali nas entrevistas, nos exemplos, nós temos ali uma sessão dedicada aos corações, a espíritos endurecidos. Eles são aqueles espíritos que viveram durante várias encarnações com aquele mesmo tipo de postura, sofrendo as agressões,
passando pelas dificuldades, pelas necessidades, eles acabaram se transformando naquele tipo de pessoa. Algumas vezes a gente vê pessoas na rua que passam necessidades por não terem moradia, por não terem alimentação, por não terem mais família, né, os mendigos que vivem na rua, e muitas vezes eles são pessoas perigosas. Mas a pergunta é assim, mas por que eles se tornaram perigosos se eles não têm absolutamente nada na vida? E a resposta já vem pela própria pergunta. Pelo fato deles não terem nada na vida e serem sempre ameaçados, sempre coagidos a se afastarem, são discriminados e tudo mais, eles criam em torno de si aquela couraça, aquela casca mais grossa, para evitar que se machuquem cada vez mais. Tornam-se indiferentes com as pessoas, tornam-se retraídos cada vez mais para evitar a violência que vivem sofrendo, e não é violência física, mas é violência moral, violência afetiva, violência social. Então eles acabam se fechando dentro do seu próprio mundo, agredindo aqueles que, mesmo sem agredi-los, se tornam uma ameaça, né? Mesmo não sendo ameaça muitas vezes. Comentei com vocês numa outra oportunidade, que quando eu era garoto, por volta dos meus 11 anos de idade, mais ou menos, 12 anos, e isso já vai bastante tempo, me lembro de um amigo de escola daquela época, que ele fazia um favor para a mãe dele, que estava pagando uma promessa, ela era católica, e a promessa era que durante determinado tempo ela levasse um pão com manteiga para pessoas, para um mendigo, por exemplo, para fazer ali um gesto de caridade. Essa foi a orientação que ela recebeu. Então o que acontecia? Esse colega, esse amigo saía de casa, levava esse pão com manteiga para esse mendigo, todos os dias fazendo um favor para a mãe. E certo dia ele chegou na escola, estava ali meio chovendo, e tinha manteiga atrás do cabelo dele. E eu lembro de ter chamado a atenção, né? Eu falei, assim, olha Oscar era o nome dele. Eu falei, Oscar, tem manteiga no seu cabelo, por que tem manteiga no seu cabelo? Para um garoto de 12 anos, você olhar aquilo é uma coisa muito estranha. Aí ele falou assim, é porque o mendigo, né, na época ele chamou de mendigo, o mendigo jogou o pão na minha cabeça, quando eu entreguei o pão para ele. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, eu não sei, eu entreguei para ele lá, ele ficou meio com raiva e jogou o pão em mim. Aí aquilo, para vocês verem, né, foi uma cena assim que, para uma criança, pode ser uma coisa meio insignificante, mas aquilo me marcou. E hoje, quase 30 anos depois, eu me lembro dessa conversa como se eu tivesse falado com ele agora. Exatamente de pensar por que o mendigo jogou um pedaço de pão na cabeça daquela pessoa. Então mostrou assim que, sabe-se lá quais são as razões que fizeram com que ele se tornasse endurecido, se tornasse tão agressivo assim. Então ele não nasceu dessa forma. E quando a gente começa a ter essa visão de pessoas que cometem crime na televisão, de assaltos, de trânsito, em residências e tudo mais, não observemos a violência naquele momento. Entendamos que aquele momento é um momento de desequilíbrio daquele espírito que teve uma longa trajetória. E sabe-se lá qual foi exatamente o percurso, quais foram as experiências que levaram aquela pessoa a se comportar daquela forma. E quais serão as novas experiências que farão com que ela retome aquele caminho original do qual ela se desviou. Daí então nós temos ali vários tipos de comportamento. E aí então o que Emmanuel nos chama atenção, nos comportamentos naturais, tirando essa questão da violência, tirando essa questão da agressividade, dos grandes desequilíbrios, mas nós voltando para esse nosso comportamento diário, comportamento cotidiano, tem exatamente aqui nessa primeira frase, os atos, as palavras e pensamentos constituem informações vivas na zona mental de que procedemos. Ou seja, a nossa identidade vibratória, a nossa identidade mental, ela é formada exatamente por esse conteúdo de pensamentos, palavras e atos. Tem uma frase interessante que diz assim, as suas opiniões revelam um verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Essa é uma das minhas frases de cabeceira. E isso das opiniões significa o quê? Que é aquilo que você fala. E ontem eu li uma frase, que foi publicada por um amigo nosso no Facebook, que dizia assim, se você não gosta do que eu digo, imagine o que você vai pensar daquilo que eu penso. Então é uma frase muito interessante, mas que mostra exatamente isso, quer dizer, é a nossa identidade, aquilo que nós somos. Se os nossos pensamentos, eu gosto de usar essa analogia aqui no nosso estudo, porque ela fica muito mais fácil para a gente poder compreender o seu sentido. Se o nosso pensamento tivesse cheiro, qual seria o cheiro que nós exalaríamos?
qual seria o perfume, ou qual seria o tipo de odor que nós exalaríamos cada vez que nós pensássemos em alguma coisa? Será que nós viveríamos num mundo com cheiro de perfumes? Ou será que nós viveríamos num mundo com cheiro de esgoto? Qual seria exatamente o nosso modo de pensar? Aí então a gente vai formando esse nosso conteúdo que mostra exatamente o padrão vibratório do nosso mundo hoje. Se nós trocarmos para a realidade dessa comparação, para essa realidade, de chegar, por exemplo, assim dizer, em vez de você usar o perfume, que fica mais fácil da gente identificar, vamos falar de frequência vibratória, de uma frequência de energia. Qual seria exatamente a frequência do nosso planeta? E aí veremos claramente qual é o nível evolutivo em que nós nos encontramos e qual é a característica vibratória do planeta que nós vivemos hoje. Bom dia, pessoal que chegou. Os espíritos dizem para nós assim que nós infelizmente não somos capazes de ver ainda de vermos ainda essa nossa psicosfera, né, uma palavra que André Luiz gosta muito de usar e que ela tem um sentido bastante interessante, né? Psicosfera, né, cria em torno de nós uma camada energética formada pelo conteúdo da nossa mente. Então, em torno de nós temos a nossa psicosfera individual, em torno da nossa família nós temos uma psicosfera, em torno das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país, em torno do nosso planeta. E eu me lembro que um espírito disse o seguinte: vocês não imaginam, isso um espírito falando para nós, num estudo aqui no Paul Talk, já comentei deles com você, Joaquim de Aruanda, ele fazia um trabalho muito interessante na sala Espiritualismo Ecumênico, né, onde era ali um médium de psicofonia, o médium num estado de transe mediúnico, o espírito falava através dele e nos transmitia então alguns estudos interessantes. E certa vez a gente estudava ali próximo do Natal e ele dizia assim: é interessante vocês observarem essa camada energética que existe em torno do planeta nessa época. Dá a impressão de que é mais ou menos como se fosse aquele céu que começa a se abrir depois de passar aquela tempestade. Aquelas nuvens negras, aquelas nuvens espessas, elas vão se dissipando e o céu vai ficando cada vez mais claro, deixando entrar focos de luz. Exatamente porque no Natal, embora inconsciente, as pessoas se tornam mais solidárias, as pessoas se tornam mais acessíveis, mais caridosas, mais amorosas, mais saudosas também. Então elas se desligam um pouco daquele cotidiano e começam a alimentar esses sentimentos mais nobres. Mas depois de um tempo ela começa de novo a voltar para essa mesma rotina e começa de novo a criar aquela camada cinza em torno do nosso planeta. E aí então essa camada cinza é exatamente a característica vibratória que existe aqui no nosso mundo. E essa densidade a gente não consegue perceber. A Didima colocou que cor nossa aura será numa foto Kirlian, né? Eu fiz um estudo há muito tempo já, Didima, sobre as fotos Kirlian, sobre aura, sobre essas irradiações, que são bem interessantes por sinal, e mostra, né, que a nossa aura, que nada mais é do que a irradiação, né, da energia do nosso corpo, ela tem ali uma coloração harmônica, né? E o interessante é que o diagnóstico feito por aqueles que fazem o estudo da quilianologia, né, fala que algumas concentrações de cores, né, denotam exatamente um desequilíbrio, uma desarmonia. Aí então tem essa questão da foto Kirlian, tem a questão da cromoterapia, que é um estudo também de frequência energética para reequilibrar. Aí já entra numa parte de terapia alternativa que a gente já não entra nesse tema, né? Mas mostra exatamente isso, quer dizer, essas energias existem. A gente só precisa desenvolver técnicas e equipamentos para poder identificá-las, né? Então, o texto para nós aqui, só retomando aqui o nosso raciocínio, quando nós abraçamos uma filosofia como essa, uma filosofia que nos fala sobre o futuro que nós desejamos, que nos traz uma esperança a mais, que vai além desse nosso mundo material,
que começa a desenvolver em nós alguns tipos de valores de mais tolerância, de mais aceitação, mesmo diante desses casos calamitosos que a gente vê na televisão, né, de grandes tragédias coletivas ou individuais, a gente já começa a olhar de um modo diferente. Quando a gente observa, por exemplo, um grupo de jovens, essa semana mostrou uma quadrilha que foi presa por um assalto que eles realizaram, aí a gente vê assim, aqueles jovens saudáveis, aqueles jovens com uma boa aparência, aqueles jovens que tinham tudo para poder viver bem. De um modo imediato, as pessoas pensam assim, bem feito que eles foram presos e tomara que eles apodreçam na cadeia. Quando a gente começa a entender que o momento de desequilíbrio desses jovens os levaram a esse sofrimento e que eles terão que responder por isso de uma forma muito dolorosa, muito amarga, a gente começa a desenvolver compaixão. E essa compaixão já é um sintoma positivo, porque a gente já não consegue alimentar, por exemplo, o sentimento de vingança. Mas esse compadecimento do qual nós somos tomados faz com que a gente comece a olhar para as pessoas de um modo mais amoroso, sentir piedade, sentir compaixão, sentir pena até, de você ver e perceber assim, poxa vida, ele jogou a vida dele fora. Uma encarnação que poderia ser de 70 anos de tanta produtividade foi interrompida aos 20 anos e ele vai passar o resto da vida dele vivendo esse tormento, vivendo esse inferno, e não apenas ele, mas ele vai fazer com que a sua família também sofra, as suas vítimas também sofram, e eles não se dão conta disso. Quer dizer, espíritos que são jovens, espíritos rebeldes, que não se dão conta ainda da complexidade que é a existência humana. Magali colocou para nós, né, a novela das 6, a menina é médium e vê uma nuvem escura em volta de certas pessoas e luminosidade em outras, né? Tem a ver? Sim, tem a ver sim, Magali, né? Inclusive eu já conversei com uma prima minha que ela tinha uma sensibilidade um tanto desenvolvida, e ela dizia que olhava para as pessoas e ela via assim uma camada, né? Um foco de luz assim em torno das pessoas, né, e a tonalidade dessas cores, né, denotavam exatamente assim, não apenas a questão do caráter dela, né, não apenas a questão do comportamento dela, mas algumas vezes de algumas doenças que ela sofria, alguns tipos de desequilíbrios também. Então isso acaba sendo registrado nessas energias também, né, porque é tudo, aquilo que eu falei para vocês, né, se nós pudéssemos transferir para ficar mais fácil a energia, cores com relação a perfumes, a gente teria muito mais facilidade de entender. Só que a gente lembra sempre que essa questão do cheiro é muito mais assim para o nosso entendimento, porque não é dessa forma que acontece. Mas essa garota, por exemplo, né, nessa novela, essa personagem que tem esse dom, né, de ser sensitiva, de ter ali essa percepção energética, sim, isso tem a ver. Tem pessoas que têm essa característica, que você bate o olho na pessoa, algumas vezes você sente a energia que ela irradia para você. Algumas vezes você vê essa irradiação, dependendo da sensibilidade que ela é desenvolvida. Então isso é um fato. Tem realmente pessoas que são assim, que você percebe exatamente o caráter dela, simplesmente pela irradiação que ela traz, pelo tipo de energia que ela tem. Discovery colocou, né, jovens com ideias errôneas de como vencer na vida, porque aquilo que nós colocamos, né, Discovery, você chegou agora, né, mas eu tinha comentado um pouquinho antes, mostrando exatamente isso, né, que eles desenvolveram essa visão errada da vida exatamente por experiências problemáticas que eles tiveram no passado. Eles aprenderam a sobreviver. Quando você aprende a sobreviver, vale tudo. No reino animal, por exemplo, você sobrevive matando o semelhante. Quando você passa um pouco mais avançado, você continua tomando atitudes explosivas, atitudes extremas, exatamente porque a sua vida depende daquilo. E como eles aprenderam que você precisa conquistar determinados espaços, você precisa ocupar determinadas posições a todos os custos, porque te ensinaram a ser assim, porque você vai ser feliz assim, porque você vai ser importante assim, eles tomam essas atitudes sem pensar nas consequências. Isso mostra claramente o desequilíbrio e a inconsequência, né, até mesmo a infantilidade desses indivíduos. Mas infelizmente terão que aprender com muito sofrimento ainda, né? Didima colocou, né, 16 aninhos, né, pensamos na jornada, na nossa juventude espírita e como devemos vibrar no bem para ele, né? A gente pega, por exemplo, no caso, né, Didima, esses institutos, esses reformatórios que tem pelo mundo afora, de jovens de 13, 14, 15 anos de idade que têm as suas vidas completamente comprometidas, né? Terão muito trabalho, infelizmente.
A Rô colocou, aliás, essa novela está sendo razoavelmente fiel à doutrina, né? Estou achando bem legal para divulgar o tema. O pouco que eu tenho visto também tem sido bastante elogiada, né, Rô? Porque traz para nós assim, princípios, embora envolvidas assim, em ficção, numa determinada trama, muito do que traz ali, ele tem ali a sua realidade. Então, certamente, isso tem sido muito positivo mesmo, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente fala sobre essas posturas, essas atitudes, no nosso caso, que temos hoje, né, uma diretriz, nós temos hoje ali um apontamento, né, que traz para nós uma direção de como você deve seguir para alcançar determinado objetivo. Porque, infelizmente, para nós ainda, nós temos essa mudança de atitude. Como é que está o som, pessoal, por favor? Ok, né? Obrigado. Então, quando a gente fala sobre mudança de atitude, no nosso estágio evolutivo ainda, tudo depende de recompensa. Ou seja, por que nós temos que transformar os nossos valores e ter esse comportamento mais equilibrado? Para poder alcançar no mundo espiritual uma condição mais feliz. Quer dizer, para aqueles espíritos que são mais desenvolvidos, alcançar essa condição de paz e de felicidade no mundo espiritual é uma consequência natural. Para nós é uma recompensa. Quer dizer, você se comporta assim para que você alcance tal coisa. Mude a sua atitude para que isso aconteça. Porque se falar para nós assim, olha, seja bonzinho apenas, mas o que eu vou ganhar com isso? É a primeira pergunta que a gente faz. Então a gente ainda está condicionado nessa questão da recompensa. Faz parte ainda da nossa natureza. E assim que os espíritos vão chegar até nós e vão trazer essa proposta de mudança de atitude. Olha, faça isso para que tal coisa aconteça para você. Já aqueles espíritos, por exemplo, vamos pegar um extremo, que eu vou até fazer uma citação dela daqui a pouco, Madre Teresa de Calcutá. Por que ela vive a fé, por que ela viveu a fé dela e por que ela transmitiu aquele amor todo que ela tinha? Era alguma preocupação para alcançar o céu ou aquilo fazia parte da sua natureza? Sabemos que era a sua natureza, que era assim, a sua personalidade, o seu caráter, né, o comportamento compatível com o espírito que alcançou aquele grau de elevação. Então nós estamos assim, trabalhando ainda por recompensas, mas é muito positivo. Então quando a gente fala sobre sermos filhos da luz, essa luz da sabedoria, do amor, da verdade, da justiça, a gente tem ali para nós então é a missão, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Ela é verdadeira. Beneficia a todos sem distinção, o benefício que nós desejamos buscar. Não formula exigências para dar. Quer dizer assim, quando nós desenvolvemos em nós esse verdadeiro sentimento cristão, a gente tem exatamente isso, nós não fazemos troca. O amor vem simplesmente pelo amor, pela vontade de amar. E não assim, eu amo artificialmente para ter uma recompensa de volta. Embora muitas vezes as nossas ações de caridade, as nossas ações de valores mais elevados ainda estejam condicionados a essa recompensa. Não afasta as sombras sem alarde. Ou seja, naturalmente, né, quando nós conseguimos ser portadores dessa luz, seria mais ou menos como se nós estivéssemos ali segurando uma pequena luz, né? E estivéssemos andando em ambientes escuros. Onde nós passamos, nós vemos ali aquele pequeno foco que ilumina aquele pequeno espaço onde nós nos encontramos. Aqueles indivíduos que já alcançaram uma luminosidade maior são capazes de sozinho iluminar o ambiente todo. Nós ainda carregamos aquele, como se fôssemos vagalumes, né? Andando num ambiente, uma luzinha ali de um lado, outra luzinha do outro lado, só para iluminar pequenos espaços, mas quando a gente começa a juntar, cada um segurando a sua lâmpada e começa a se aproximar, formando um grande foco de luz, nós conseguimos juntos iluminar um ambiente maior. Então, quer dizer, afasta a sombra sem alarde, sempre com discrição, com tranquilidade. E aí que entra uma passagem interessante de Madre Teresa. Uma passagem que ela disse assim certa vez: em nome da paz, espalhe amor onde quer que você vá. Primeiro em seu próprio lar, aos seus filhos e demais familiares. Depois ao seu vizinho de porta e aos outros moradores da rua. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz, com a paz que você lhe emprestou. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Bondade em sua face, em seus olhos, em seu sorriso. Bondade em seu caloroso cumprimento.
Essa é uma ótima receita para se conquistar a paz efetiva. Então ela foi muito feliz e muito sábia nessas colocações, porque mostra exatamente isso. Quer dizer, para afastarmos essas sombras, a sombra da tristeza, a sombra do egoísmo, não precisamos combater essas sombras. Basta que nós simplesmente deixemos brilhar a nossa luz, como foi dito por Jesus no Evangelho. Ou seja, basta a gente fazer aquilo que nós temos vontade de fazer. Como eu falei para vocês, primeiro vem a vontade, depois vem a transformação. Se nós dermos vazão para que essa vontade se transforme realmente em ação, a gente vai mudar aquela nossa identidade inicial. A nossa identidade que é formada pelos pensamentos, pelas palavras e pelos atos. Mas a gente precisa de perseverança para isso. Precisa ter assim, uma força de vontade muito grande para resistir àquilo tudo que está à nossa volta, porque muitas vezes dá a impressão, dentro daquele pensamento da nossa sociedade, que diz assim, né, o mundo está perdido, o mundo não tem mais conserto, que aqui onde a gente vive é o verdadeiro inferno, né? E são várias as frases, várias as expressões que tentam caracterizar o nosso mundo como se fosse assim o pior lugar do universo. Sendo que na verdade não é. Sendo que na verdade nós temos aqui essas sombras ainda criadas pela ignorância. Mas não há sombra que seja capaz de resistir à luz. Não importa se você está num lugar fechado, num lugar hermeticamente fechado, que não tenha nem oxigênio, que não tenha absolutamente nada, que esteja absolutamente escuro. Se você acender uma pequena lâmpada ali dentro, ela é capaz de iluminar qualquer ambiente. Agora o que nós precisamos fazer é, de fato, fazer com que essa luz se transforme realmente em algo luminoso. E não ficar simplesmente naquela faísca que nós ainda acreditamos já ser o suficiente. Quando nós pensamos, por exemplo, que as estrelas que existem no universo são capazes de iluminar grandes extensões, quando a gente olha pela nossa janela e vê o dia iluminado, o dia caloroso, os raios de sol entrando pela nossa casa, iluminando qualquer parte aqui do nosso planeta, a gente vê exatamente isso, a força de um astro, de uma estrela como essa, sendo capaz de dissipar qualquer tipo de treva. E quando a gente fala sobre trevas morais, qualquer luz é capaz de dissipar. A luz é capaz de vencer as trevas, mas as trevas não são capazes de vencer a luz. Essa é a diferença. A Vânia colocou, né, no momento certo de maior escuridão que percebemos melhor qualquer luz, né? Precisamos apenas fazer com que ela brilhe, né? A Didima colocou, né, mas quanta luz há, quanto bem está sendo realizado, porque ficamos ainda tão presos às sombras, porque a gente lembra que o sofrimento ele é muito mais intenso do que aquele comportamento bondoso, né, Didima? Quando você fala do amor, por exemplo, embora ele seja um sentimento muito forte, muito poderoso, ele não é um sentimento que nós conseguimos ainda viver na sua mais pura expressão. Quando a gente fala de amor, por exemplo, a gente confunde muito com apego, a gente confunde muito com dependência, com carência, a gente confunde muito com paixão. Então a referência de amor que a gente tem, ela é assim, algumas pessoas eu amo, outras eu não amo tanto. Isso por quê? Por que nós somos seletivos em escolher quem a gente ama mais e quem a gente ama menos? Porque nós ainda temos esse apego. A gente ama mais as pessoas que nos fazem mais felizes, mas a gente praticamente não ama aquelas pessoas que a gente não conhece. Por isso, quando a gente fala sobre o amor verdadeiro, ele existe. Só que a gente não consegue ainda percebê-lo de fato. E aí então você fala assim, grande amor. Aí você fala do sofrimento. Qual realmente te incomoda mais? O sofrimento. E como a gente tem ainda essa vida muito difícil, com essa rotina problemática que nós temos, essa rotina de cobranças, de pressão para cumprir compromissos, de horários, pessoas nos cobrando comportamento e tudo mais, a gente acaba muitas vezes sucumbindo, deixando que essa pressão exterior seja mais forte do que aquilo que nós temos dentro de nós. E isso é muito difícil. A gente lembra das experiências relatadas pelo Chico, obrigado, filhinho, das experiências relatadas pelo Chico, quando ele dizia para nós assim que muitas vezes ele chorava escondido. Aí depois vinha ali os espíritos amigos para consolar e perguntando, né, por que ele estava chorando. E ele falava da indiferença das pessoas, do egoísmo, da agressividade, da incompreensão das pessoas. E isso mostra muitas vezes que até ele, que vivia plenamente a expressão desse amor que a gente vivenciava, que nós podemos compreender aquele nosso mundo, até ele muitas vezes fraquejava. Imagina nós que não praticamos isso no nosso cotidiano. A Jane colocou, né, Emmanuel é bem claro, quando estimula a todos a andar como filhos da luz. E o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Certamente isso é agradável a Deus, é o que precisamos, né? Precisamos apenas aprender, né, a praticar isso.
Porque com compreensão teórica a gente tem. Falta agora exatamente a vivência prática disso tudo. Só que viver isso nesse mundo como o nosso é muito difícil. Porque você tenta se comportar dessa forma e você muitas vezes é rodeado ainda de incompreensões. As pessoas não aceitam, as pessoas criticam, as pessoas te desestimulam. Aí ou você mantém a sua perseverança nesse tipo de comportamento ou você desiste. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas não conseguem mais, dizendo assim, olha, eu não consigo mais tentar me comportar com bondade para as pessoas que sugam meu sangue, que muitas vezes me machucam, pessoas que muitas vezes abusam da minha vontade, eu não suporto mais isso. Aí então a gente larga de mão como se fosse um sentimento de autodefesa. Só que a gente simplesmente deixa passar oportunidades preciosas da gente continuar se desenvolvendo. Então tem métodos e métodos da gente agir. E o pior método, certamente, é você largar de mão aquele compromisso que você teve inicialmente. A gente precisa mudar de estratégias, na verdade. A Jane colocou, né, sabe, a gente ainda se envolve nas obras das trevas, né? Às vezes não temos forças para condená-las, né? Força para condená-las e para superá-las, principalmente, também, né? Mas a gente tem a nossa própria luz. Isso que é importante e fundamental para todos nós. Então aqui, para a gente poder fechar, antes de eu passar para a Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, eu queria colocar para vocês aqui aquela oração de São Francisco, né, que todos nós conhecemos, mas que vale a pena colocar de novo, porque ela vai ilustrar exatamente aquilo que a gente falou. Né? É considerada a oração de São Francisco, embora ele não tenha sido o autor dessa oração, é chamada Oração da Paz. Então a gente, ouvindo agora essa mensagem, vou colocar para vocês aqui, que nós prestemos atenção em cada uma das situações, em cada frase, em cada pedido, em cada vontade, cada desejo que ele tem de fazer com que o mundo se transforme, para que essa luz que existe dentro dele brilhasse, para que essa luz que existe dentro de nós brilhe. Eu vou colocar para vocês aqui então a mensagem e depois a gente volta aqui já passando para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. Então vamos lá, pondo para vocês aqui. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Voltando aqui, eu acho que... Será que a gente tem noção, né? Eu acho não, né? Será que a gente tem noção do peso dessas palavras? Quando a gente pede assim, que eu possa levar paz onde há desespero, que eu possa levar esperança onde há dúvida, né? Será que a gente consegue carregar isso nas costas?
A pergunta é, né, a resposta é clara. Certamente que a gente, embora ache muito bonita uma prece como essa, a gente não tem condições ainda de assumir essa responsabilidade. Mas do pouco que nós conseguirmos fazer nesse sentido, já é muito. Se eu posso não conseguir fazer com todos, mas se eu conseguir fazer com um, eu posso não conseguir transformar tudo, mas eu posso conseguir um pouco. Né? Então é aquela, uma vez, para a gente poder fechar, uma vez numa propaganda, dizia assim: você pode não fazer tudo, mas se você conseguir fazer o que você puder, já é muito. Né? Então já mostra para nós tudo aquilo que é importante para essa nossa transformação. A Magali colocou, né, daí eu penso como são diferentes os critérios de cada ser humano, né? Será que não é a pessoa que me faz sofrer mais, que é aquela que precisa de mais ajuda? Onde fica então a caridade? A gente expressa a caridade de acordo com o nosso entendimento e com a nossa capacidade, mas o importante é sempre sim fazer com que a vontade de acertar prevaleça na nossa vida, e não a indiferença, né? Não tenho mais vontade de fazer, não me interessa fazer, que a gente consiga fazer a coisa pelo menos do jeito certo, né? O Caminhando colocou, né, será que esses ditos, por não serem tão repetidos, já não caíram na banalização? Por isso que é importante o estudo, né, Caminhando. Quando você começa a estudar e começa a analisar friamente uma frase como essa, que eu possa mais compreender que ser compreendido. Todos nós somos carentes de compreensão. As pessoas precisam entender que nós temos as nossas carências, que nós temos os nossos medos, temos as nossas fraquezas. Mas muitas vezes as pessoas também trazem essas mesmas dúvidas e nós temos aquela pequena luz que faz com que a gente perceba que ela está sofrendo muito mais do que nós. Então é sempre assim, sempre fazer o máximo que a gente puder dentro daquilo que é possível. Já é muita coisa. O pior é a gente ficar simplesmente indiferente a esse tipo de transformação do mundo. Aí certamente a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Meus amigos, fechando então por aqui o nosso trabalho, a Magali fechou aqui, né, o nosso mundo de expiações e o nosso grau de evolução, que tende a se transformar com toda certeza, né? É esse o princípio que caracteriza o espírita, se esforçar para se transformar, né? Só o esforço já mostra para nós um grau diferente, né? Eu posso não ser ali o melhor. A gente vê isso muito nas escolas, né? Para quem trabalha com crianças vê isso. Você pode não ser o melhor aluno, mas muitas vezes você é o mais esforçado. E é esse esforço que chama a atenção desses professores, que faz com que ele tenha reconhecimento. Você pode não acertar, mas você está sempre o tempo todo se esforçando, pesquisando, se informando, pedindo ajuda e coisa e tal, mesmo que você vá mal nas provas. O esforço que você mostra já traz ali uma qualidade diferente. A Tina colocou: eu faço quando é necessário e pronto, né? Depois aguenta as investidas das trevas mais fácil, né? Manter firme e forte ali naquele nosso caminho. Bom, passando então para a nossa amiga Miriam, que vai fazer encerramento para nós. Nós estudamos então o texto que fala sobre os filhos da